Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje tenho o privilégio de contar com a Vânia Duarte. Olá, Vânia. Olá, Diogo. Deixa-me agradecer, antes de mais, a tua presença aqui nas Escolas de Astrologia. E para nós e para mim, e provavelmente para os nossos ouvintes, é sempre uma honra poder receber outros colegas trazendo outras perspectivas da astrologia, que no fim e ao cabo mostram assim, a diversidade da astrologia que existe, as várias perspectivas. E hoje a Vânia vai-nos trazer um assunto assim super interessante, que é o processo de nascimento do ponto de vista aos olhos da astrologia. É isso, Vânia? Sim, sim. Olha, Diogo, primeiro quero-te agradecer também aqui teres-te lembrado e teres assim, aberto assim a porta com esta confiança também aqui naquilo que eu posso partilhar. E é assim um desafio para mim e uma honra também estar aqui. E obrigada também pelo teu trabalho. Tive aqui, como estava-te a dizer aqui offline, estive a espreitar a quantidade de vídeos que tu já fizeste. Eu acho que isso é mesmo um verdadeiro serviço que tu estás a fazer e trazer assim também muita utilidade. Obrigada por isso. Muito obrigado, Vânia. Então vamos explorar aqui o processo de nascimento, a astrologia. Queres falar um bocadinho porque tu trouxeste este tema, Vânia? Qual é a tua ligação a este assunto? Contas um Olha, pouco mais sobre isso. sim, este é um tema que realmente me é assim muito querido. E na verdade, ou seja, nós estamos aqui a falar do processo de nascimento à luz da astrologia, só que isto vai sempre, vai incluir também todo um processo de algum conhecimento, não só astrológico, mas também da psicologia, se quisermos falar assim, não é? Da psicologia pré-natal e perinatal, que eu não tenho muito. Eu vou agora iniciar um curso específico disso, assim, algo assim, de um ano letivo, portanto, há muito para aprender acerca disso, mas sabes que eu também tenho a formação fiz uma formação com a Alma Soma aqui há uns anos, com o Instituto Transpessoal, e um dos temas que foi tratado foi esse, a importância e a vivência do bebê, não é? A vivência pré-natal e a importância do nascimento e do impacto que tem todo este período pré e perinatal na vida de todos nós, não é? Dos traumas pré-natais e dos traumas de nascimento, etc. E do impacto que isso tem. E depois, quando tu associas, não é? Porque, entretanto, eu também já estudava astrologia e comecei a fazer aqui uma associação de, destas temáticas e quis aprofundar um bocadinho mais, entretanto fui estudar, quis aprofundar um bocadinho mais estes temas de como é que nós podemos usar o nosso mapa natal para vermos ou para conseguirmos investigar um bocadinho de como é que foi este início, este pré-início, não é? Então, para além daquilo que eu já sabia, assim, mais do conhecimento geral mais básico, é uma questão de estudar, não é? Não fiz nada de que ninguém possa fazer sozinho, mas é um tema que realmente me interessa. Então, isto parte muito da importância dos inícios, não é? Tal como o mapa natal, eh, nós muitas vezes chamamos de uma semente que é um momento de semente, não é? Que depois vai simbolizar o nosso processo de vida a partir dali, não é? A partir daquele momento em que nós nos individualizamos, em que encarnamos e a partir dali vamos desabrochar. Portanto, há aqui este processo de encarnação, de involução, não é? De habitar um corpo, não é? E de descer à Terra para que depois possamos também fazer o processo também de nos aproximar do céu à medida que nós andamos aqui, mas habitando este corpo. Mas sempre com esta matriz, não é? A partir desta matriz e como é que o mapa natal é uma espécie de limitação, porque nos mostra o nosso digamos, o nosso plano evolutivo nesta vida, não é? Tal como habitar um corpo é uma limitação, como a encarnação é uma limitação, mas também um potencial de evolutivo que nos mostra que é exatamente ao aceitar este processo que podemos também fazer grandes saltos de crescimento, de consciência e de evolução. Então, a importância do mapa natal como um momento de semente é também o que nos fala da importância do nascimento
como um momento de semente. Então, no mapa natal, este momento começa no ascendente, simbolicamente na casa 1. Então, o ascendente, por excelência, vai-nos mostrar o nascimento físico também. Não mostra só isso, mas mostra também o tal nascimento físico. Então, mais uma vez aqui nós vamos fazer este paralelismo novamente, não é? Em como é que o nosso nascimento é uma limitação, porque nos condiciona de alguma forma em termos da forma como nós vamos ver a vida e como é que nós vamos experienciar a vida, como é que nós nos apresentamos no mundo a partir da experiência que nós tivemos, portanto, condicionados por esta experiência, por aquele trauma de nascimento. Portanto, isso vai certamente condicionar, mas ao mesmo tempo também vai simbolizar o processo que nós temos que fazer em termos de consciencialização, de autoconhecimento e de o processo daquilo que nós precisamos de desenvolver para que nós nos tornemos o nosso melhor potencial, que é, se quisermos sintetizar, é simbolizado não só pelo nosso mapa natal, mas em particular pelo nosso Sol. Tem que ver com a nossa identidade, o nosso espírito também. Não só o ego, mas depois também um nível superior pelo espírito. Só que antes do nascimento, nós temos o processo de pré-nascimento, o processo pré-natal, não é? Aquilo que começa a acontecer na fase intrauterina, não é? E na fase por isso é que nós também em astrologia estudamos o eclipse pré-natal, o eclipse solar pré-natal, estudamos a lua nova pré-natal, portanto, nós também estudamos toda uma fase antes de nascer e outras coisas que, entretanto, já podemos depois ver aqui, porque esta fase do antes do nascimento também nos mostra um processo de transição entre o nosso estado de não-vida, não corpo, não é? Não vida aqui, ou seja, da passagem da morte para a vida. E então, como é que este período é também uma ativação de processos também de vidas anteriores, de vidas passadas, ao mesmo tempo que se junta depois à proposta desta encarnação. Então é uma espécie de ativação e nós vamos ter toda uma vivência também durante este período pré-natal. Vamos ter todo aqui um acordar, um acender, não é, destas experiências que também vão, de alguma forma, condicionar, por um lado, e também guiar-nos neste processo de desenvolvimento e de cura também. Então, tudo isto vai ter sempre um impacto ao longo da nossa vida. E como são fases muito, muito, muito precoces, este impacto que tem é muito, muito, muito também inconsciente, ou seja, fica mesmo gravado a um nível celular, fica gravado em termos de memória d'água, não é? Da memória das nossas células. E então é muito interessante porque nós muitas vezes sabemos de histórias do que aconteceu quando a nossa mãe estava grávida de nós, caiu das escadas, ou alguém lhe disse tu não vales nada, ou então coisas que são ditas à mãe, que acontecem à mãe, muitas vezes que a mãe experiencia, que se sente, nós nessa fase nós não temos uma separação entre nós e a nossa mãe, então nós estamos também a ativar o nosso próprio processo, ou seja, aquilo que a mãe está a receber, ou está a sentir, ou está a experienciar, vem-nos ter diretamente a nós. O que pode ajudar, às vezes, em termos de linguagem de alma, uma linguagem não só em termos de instinto físico e de construção do corpo, mas o que pode ajudar muitas vezes é quando a mulher grávida tem aqui alguma consciência a este nível e experiencia algo que seja difícil, ela pode comunicar com o feto, com o bebê que está na sua barriga e comunicar-lhe que aquilo é uma experiência dela, que não é dele. Isso pode acontecer e pode ajudar a um nível, não é? Mas de qualquer das formas aquilo está tudo a acontecer. Por isso é que é tão importante nós protegermos a fase da gravidez e a fase do nascimento e logo a seguir ao nascimento, porque é mesmo uma fase sagrada. O mestre Omaham, que vocês devem conhecer, ele escreveu muito sobre a galvanoplastia e então há todo, sei lá, há todo se nós quisermos estudar um bocadinho também a nível mais espiritual, os grandes mestres também falam sempre da importância sagrada que há nesta fase.
Então, em termos não só espirituais, mas também psicológicos, psicoterapêuticos, em termos a este nível também já se estuda muito, e da inteligência do bebê e da percepção que o bebê tem. Então, tudo isso, mesmo até nesta fase pré-natal. Então, isso vai, de alguma forma, já criar uma série de mecanismos de percepção que nós vamos ter depois ao longo da nossa vida, que são o resultado, não é, de experiências que nós temos pré-natais. E depois, mesmo ao nível do nosso próprio nascimento, a forma como nós nascemos tem muito que ver com a forma como nós começamos, como nós nos apresentamos, do lugar onde nós vemos as coisas, da forma como nós somos vistos, não é? Quando nós nascemos, nós ganhamos um corpo. E ao ganhar um corpo, nós ganhamos os olhos físicos, não é? Então nós estamos a ver a vida a partir daqui. Exatamente também porque ganhamos um corpo, nós estamos a ser vistos. Então, mesmo em termos da própria fisicalidade, isto também é real. Não só do lugar que nós percepcionamos as coisas, mas também da nossa forma de ver, da nossa forma de experienciar, que é sempre também muito única. Por isso é que o Ascendente também nos fala tanto de ferramentas que nós devemos desenvolver, não é? E a nível da astrologia esotérica, nós sabemos que o regente do Ascendente também nos fala muito do nosso propósito da alma, não é? Nesta vida. Então há muito, muito, muito para desenvolver a este nível e é tudo muito, muito interessante. Estou muito curioso, Vânia, para nós ouvirmos. E se calhar a Vânia trouxe-nos aqui um apoio. Vamos Sim, ver então essa partilha, sim, Vânia. sim, 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 sim. Então, este Já aqui estou foi. super curioso. Obrigada aqui pelo teu interesse, pelo teu apoio, Diogo. Então, é tão interessante porque, terminando aqui esta ideia, a forma como nós nascemos vai desencadear um padrão de sobrevivência. E porque nós nascemos com vida, ou seja, as coisas, mesmo que tenham sido muito difíceis, correram bem, nós sobrevivemos. Então, este é um padrão que nós, de uma forma mais inconsciente, nós vamos tender a repetir. Que não exatamente da mesma maneira, que nós não estamos constantemente, que não é quando entramos para um emprego novo, não vamos passar pelo canal vaginal novamente. Mas simbolicamente nós estamos a atravessar algo que nos vai fazer iniciar qualquer coisa. Então, esta fase de antes de começar, eu antes de começar sinto isto, ou está muito associada a esta fase pré-natal. E quando nós começamos as coisas, ou aquilo que nós tendemos a criar, muitas vezes na nossa vida, porque nós somos grandes criadores, mediante aquilo que nós temos dentro, como vocês sabem, não é? Portanto, a energia segue o pensamento, a matéria segue a energia, e nós somos criadores e muitas vezes co-criadores de uma forma mais ou menos consciente. Então, nós vamos tender a criar e a fazer recriações do nosso parto ao longo da nossa existência, quase como uma forma de garantir que sobrevivemos, de garantir que, que as coisas correm bem. Então, sei lá, de uma forma assim muito, muito, muito simplista, não é? Se eu tive um parto em que houve um perigo, em que eu me senti assustado, que eu tive assim uma grande descarga de adrenalina, por exemplo, com muito medo, eu posso tender a querer repetir na minha vida situações para me sentir viva, para sentir que consigo sobreviver a isto tudo, a estas dores, a estas dificuldades, criar situações onde eu sinto, onde eu volto a sentir isso, não é? Ou, por exemplo, se o meu nascimento foi muito demorado e que demorou muito a acontecer, e eu já estava, a minha experiência intrauterina foi de eu preciso tanto de nascer, mas isto não se desenrola, ou eu não estou a ser capaz, ou porque é que está a demorar muito, ou whatever. Eu posso tender a repetir isso ao longo da minha vida, demorar tempo a começar as coisas, demorar tempo a tomar uma decisão, por exemplo, não é? Ah, mas existe, quando nós quisermos explorar um bocadinho mais, estudos feitos acerca de padrões de nascimento, o nascimento com fórceps, o nascimento com ventosa, o nascimento cesariana, o nascimento prematuro, o nascimento que já passa das 42 semanas, tudo isto foi estudado e é estudado, então desencadeia determinados padrões
que são comuns às pessoas, não é? Que nasceram de determinada forma e que é muito interessante nós observarmos. Mas, ainda assim, ainda que haja este estudo de as pessoas que nascem com forceps tendem a ter este tipo de comportamento ou sentir isto. As pessoas que nascem com uma cesariana, que há uma diferença entre uma cesariana marcada, calendarizada, porque dava jeito ao médico de férias ou porque whatever, e a diferença entre uma cesariana para salvar uma vida, não é? Há uma diferença na vivência também, na experiência. Então, para além disso, depois há a investigação da nossa experiência individual, ok? Eu pertenço aqui a este grupo que nasceu de fórceps, por exemplo, não foi o meu caso, estou dando aqui um exemplo, ou que foi anestesiado, ou que a mãe recebeu a ocitocina para desencadear o trabalho de parto mais rápido, whatever. Então, eu pertenço a este grupo, mas individualmente eu tive determinadas experiências e aqui já vamos entrar aqui no campo de toda a descoberta que a terapêutica e que a terapia pré-natal e perinatal ajuda também depois na nossa própria cura e na libertação de padrões mais inconscientes e que muitas vezes nos estão a limitar o nosso próprio desenvolvimento, não é? Às vezes limitam-nos. Por isso é que muitas vezes a terapia para bebés, começar mesmo em bebés a trabalhar estes traumas, é muito libertador para que aquele bebê comece a iniciar a sua vida, porque também está a iniciar, um, inicie de uma forma mais libertada, mais liberta destes padrões mais limitativos, não é? Então, a consciência da mulher grávida, da vivência da mulher grávida, do que é dito, o que é que não é dito, do que ela precisa, do que é que ela não precisa, a consciência de parto, da forma de nascer, tudo isso tem um impacto e tem digamos que isso, a cura de tudo isso pode mudar o mundo, porque o Michel Audin, ele escreveu um livro sobre a cesariana, por exemplo, e ele dizia que se nós quisermos mudar o mundo, precisamos de mudar a forma de nascer. E isto é muito, muito, muito verdade. Então, toda esta fase é tão sagrada que é talvez isso que me move para trazer isso aqui, para também procurar aliar também à astrologia este processo. Então, como é que nós podemos olhar para um mapa natal e vermos qualquer coisa? Ó Diogo, eu estou aqui a falar, a falar, a falar, se calhar estou a Não, mas eu estou a atropelar adorar, algum Vânia. comentário. Não, 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 eu estou a adorar porque é muito interessante, né? Nós ouvimos várias ideias e não quer dizer que não sejam válidas e úteis, mas é muito, muito importante perceber esse momento de nascimento, esse contexto de nascimento, não é? Como é que o contexto de nascimento Sim, pode ser tão marcante e determinante para as fases que vêm a seguir, não é? Como é que, por exemplo, claro. isso, se a tua mãe foi vítima de um assalto antes de ter nascido, como é que isso Sim, pode, e já estava exagerado, não é? certo. Como é que esse trauma, esse desafio pode Sim. ser tão Ou se houve traumatizante, passando a abortos redundância. antes, ou se a mãe pensou e teve dúvidas se queria ou não queria, e muitas vezes as questões de preferência de género, sabes? Tudo isto são coisas muito profundas e que podem ter um impacto brutal, muito maior do que nós imaginamos. Exatamente, e é só para reforçar que tenho a certeza que a ideia não é aqui caminhar no sentido da culpa, mas da responsabilização e da, Isso, da cura, da transformação, não é? Da pessoa desde o momento isso é desperta tão a importante. consciência É tão e que importante o que estás não a era já dizer. culpados. É porque, sabes, é uma coisa que eu noto quando falo sobre isto, é que as mães começam logo, ai meu Deus, quando eu estava grávida, eu não fiz isto, ou não fiz aquilo, ai o meu bebê é assim, ou desencadeia muito, e às vezes quando se fala da lua, não é? E da mãe, ai, mas o meu filho tem uma lua Plutão e deve ser uma mãe assim, é horrível. E então isto é mesmo para tirar a culpa. Isto não é uma questão de culpa, é uma questão de nós tomarmos consciência e nos responsabilizarmos. Porque, lá está, por exemplo, um bebê pode ter um Plutão no ascendente, um Saturno no ascendente e aquilo de alguma forma sinalizar aquele nascimento. Se for um parto humanizado, com muita consciência, com muito amor, aquele bebê vai ter sempre aquele Saturno ou aquele Plutão no ascendente. Que pode ser porque realmente aconteceu alguma coisa que fugiu ao controle, não é?
e que desencadeou aquele trauma, mas muitas vezes os mapas de repente não começam a ser todos com as coisas muito fluídas. Um, mas realmente o que nós estamos aqui a querer entrar, porque nós não conseguimos controlar a vida, nós conseguimos controlar a forma como respondemos à vida mediante a cura pessoal que nós vamos fazendo, não é? E então é aí que nós podemos jogar, ou seja, a vida traz-nos as propostas, traz-nos os acontecimentos, e a questão é com que grau de consciência é que nós vamos viver. E isso, o trabalho sobre o período pré-natal, sobre o nascimento, sobre a infância, tudo isso, mais do que desencadear os processos de culpa, porque eu acredito mesmo profundamente, acredito, quase que sei que tenho razão, quase que sei que tenho razão, mas eu sou jupiteriana, portanto às vezes sou um bocadinho arrogante. Então, mas acredito mesmo que nós só fazemos na medida que nós somos capazes de fazer. Mas tu sabias, sim, mas eu ainda não conseguia. Eu já sabia, eu já tinha consciência, ou eu já sabia, ter consciência é diferente de saber, não é? Mas eu ainda não conseguia. Eu ainda errei, eu ainda não fui capaz, porque a nossa capacidade de amar, para que ela seja vivida na forma mais plena e mais esplendorosa e mais luminosa, precisa de muita cura também aqui à volta. E nós trazemos não só as coisas que nos acontecem nesta encarnação, mas todo um historial de reencarnação para trás, todo um historial familiar, não é? De herança familiar, ou seja, nós trazemos muita riqueza por curar, muita coisa, muito trabalho por fazer. Então, mais do que desresponsabilização, ou autocomiseração, ou autopiedade, eu acho que é importante também nós termos autocompaixão, porque a autocompaixão faz-nos conseguirmos entrar também num processo amoroso com nós próprios e responsabilizar-nos para o nosso próprio processo. Então, eu gritei com o meu filho. Gritei com o meu filho porque eu não fui capaz de conseguir gerir o meu cansaço, ou porque eu ainda preciso de calar os gritos do meu avô, sei lá, estou a dar aqui exemplos assim um bocadinho tontos, mas para que nós percebamos que tudo isto é uma dança que nos vai também guiando no nosso próprio processo de cura. E se há um determinado filho ou uma determinada filha que nasce através de nós, isto foi-me dito a mim pelo Maurice Netherton, que foi um professor americano que já não está cá, que eu adorava, e foi o pai da terapia regressiva. E ele, quando eu fiz o curso, ele trabalhou comigo um bocadinho o nascimento da minha filha, a da minha primeira filha, e uma coisa que ele disse, a ideia, eu não sei muito bem quais foram as palavras, que ele falava muito melhor que eu, mas a ideia é mais ou menos esta: se os nossos filhos nascem através de nós, é porque nós temos a capacidade de lidar com aquilo que eles vão trabalhar connosco também, ou seja, ou porque há um processo ali dual, mas também porque aquilo tem que ver comigo e porque aquilo que o nosso bebê está a viver também pode de alguma forma ser amparado por nós ou suportado por nós, tá? Então, ou porque nós temos os recursos para poder lidar com aquilo ou para desenvolver e ajudar-nos a nós próprios e ao nosso filho para lidar com isso, não é? Então, há aqui todo a vida é demasiado inteligente para a gente duvidar dela. É uma inteligência que nos ultrapassa, não é? Então, voltando aqui a isto, também é importante dizer que quando uma mulher engravida, ela está a ativar a sua própria gestação. Ela está a ativar tudo o que ela viveu quando estava no útero da mãe dela. E quando uma mulher dá à luz, e um homem também, estamos aqui a falar da própria fase do parto, quando uma mulher dá à luz, ela está também a ativar os seus padrões de sobrevivência. E no pós-parto, ou seja, também está a ativar todo aquele pós-parto que ela viveu quando era bebê, ou seja,
há sempre aqui uma nova oportunidade de cura. Então, uma mulher grávida sim fica mais sensível, fica mais vulnerável. Uma mulher grávida, uma mulher que acabou de ser mãe, uma mulher num pós-parto, claro que sim, fica mais vulnerável porque ela está a ativar o bebê interno dela. E o bebê interno dela normalmente é um bebê que também tem trabalho que pode ser feito, não é? Então, isto não é só Precisamente. nesta altura, nós vamos, ao longo da nossa vida, os nossos relacionamentos, etc., vamos nos trabalhando, mas esta fase é realmente muito rica em termos de processo pessoal e de cura pessoal. Então, não é? Vamos ver os tais slides, não é, Diogo? Por Ah, favor, Vânia. então, deixa-me eu Eu ver. acho super, super, todas essas conversas são maravilhosas, não é? Porque é isso, perceber a importância. Às vezes uma pessoa pensa na astrologia só com quadraturas de aspectos, planetas e tudo mais, mas há um raciocínio, não é? Há ideias que estão associadas à astrologia implicitamente ao símbolo do mapa de nascimento, não é? Que é o mapa de. Há pessoas que agir que perspectiva que é o nosso melhor momento de luz, mas é provavelmente o nosso maior trauma, não é? Nós termos nascido. Então, esse processo todo, o que é que desencadear esse contexto, esse entendimento de todas as variáveis que estão ali associadas a esse processo, tu estás a trazer de uma forma magistral. Eu acho extremamente importante pensarmos nisso, né? Pensarmos nesse, todas essas variáveis que existem que nos fazem ser quem somos. E com Sim, isto é muito, muito importante, não é? A astrologia não é só matemática, não é só astronomia, é também, mas é muito mais do que isso, não é? Porque temos esses dois lados, a parte mais humana e a parte mais das humanidades, entenda-se, e a parte mais de cálculo. Vamos embora, Vânia. Então temos aqui uns slides lindos, eu adoro esta imagem, estou super fascinado a olhar para esta é tão imagem que tens bonita, não é? aqui, Também acho é mesmo bonita. maravilhosa. Eu por acaso não pus aqui a fonte da imagem, mas eu tenho ou seja, eu fiz aqui umas alterações, eu tenho no outro, mas eu depois posso te mandar Tranquilo. o fotógrafo. Ok. Então, basicamente eu criei muito estes PowerPoints num webinar que eu dei, não é? De 3 webinars, da Lua, da relação com a Lua e esta fase. Este foi o primeiro. Na altura convidei a Ilia da Alma Soma também para fazer aqui uma contribuição, porque foi a pessoa com quem eu mais aprendi e com quem agora vou aprender também. E então isto acaba por dar-me também aqui algum suporte. Então, a casa 12 é a casa que vem antes do ascendente. É a última casa do zodíaco, mas a um outro nível é aquela que vem antes da primeira. É aquela que vem antes do início. Então é a casa onde tudo termina, onde tudo se dissolve, onde tudo é entregue. ah, é uma casa de restrição, de contrição, de prisão, não é? E de onde nós não podemos sair, porque estamos presos, senão pela entrega, pelo processo de entrega, pelo processo de rendição, pelo processo de aceitarmos um serviço, aceitarmos entregar a vida. E aí, vá, tirando aqui esta fase, nós podemos sair pela casa oposta. É como se abrisse uma espécie de, ok, então entregas-te à vida, aceitas a vida, entregas-te, fazes o tal processo, que é muito mais profundo do que nós estamos aqui a falar e colocar em palavras. Então é como se houvesse uma espécie de, vejo assim como um portão mágico, como uma grande passadeira direta para a casa oposta, para a casa 6, onde nós podemos então contribuir no mundo de uma forma prática, através do nosso serviço, do nosso trabalho. Então é como se os planetas ali vêm presos para que se sujeitem a este próprio processo. Que é o que acontece também quando nós estamos no útero da nossa mãe. Não é? Nós, para podermos sair dali, já não dá para voltar para trás, a não ser que não sobrevivamos, não é? Não seja para nascer. Mas para nascer, a única forma é nós rendermos àquele processo e aceitarmos passar pelos tais portões para a vida, não é? Portanto, a tal rendição de aceitarmos entrar num corpo físico que é por si talvez o primeiro sacrifício que nós fazemos. O processo de nos sacrificarmos, não é? O sacro ofício, o sacrifício, a casa 12, a energia de peixe. Então,
a casa 12, por excelência, está associada à fase da gravidez. Por excelência, porque não é a única casa, mas se nós quisermos falar em si em termos gerais, a casa 12 é uma casa que nós associamos a essa fase de gestação. E tudo o que nós fazemos para gerar vida, para criar também. Então, todo este processo, que é um processo também muito espiritual, não é? De aceitarmos habitar um corpo, e quando nós habitamos o nosso corpo, nós podemos então estar receptivos àquilo que pode vir verticalmente até nós. Por isso é que este processo de casa 12 é também um processo de ligação à alma, um processo vertical, não é? De ligação do desenvolvimento das nossas relações verticais com o céu, não é? De preparação. Mas para isso nós temos que aceitar o habitarmos aqui, o estarmos aqui, o estarmos presentes. Então, este processo de encarnação é um processo que, sei lá, não sei se não é na maioria das vezes, não é feito de uma forma automática, nós vamos aprendendo a fazer. Porque a casa 12 é uma casa, ou seja, esta fase da gestação é uma fase onde nós não temos os tais limites, por isso é que os planetas na casa 12 estão também em contacto com tudo o que paira no inconsciente coletivo, tudo sentem, não é? Tudo experienciam, o que está no inconsciente, etc, etc. Então, a experiência gestacional é também essa, ou seja, não há uma diferenciação, há uma espécie de continuação de nostalgia do divino. Eu estou em casa, estou bem, estou em unidade, e aqui no útero da minha mãe eu também tenho esta experiência de estar una com ela. E então, o estar una com ela, mas já não é num ambiente divino e puro, é já num ambiente aqui de preparação para a encarnação, não é? A alma pode estar logo dentro do corpo do bebê, mas pode também estar perto do corpo do bebê, pode ir e vir nesta fase. Mas há esta experiência que está a acontecer com o corpo e da formação também dos órgãos, do cérebro, não é? Do corpo, das células, etc, etc. Desta formação toda. Então, tudo o que está a acontecer nesta fase em termos de experiência da mãe, é sentida e ficada e plasmada no corpo do bebê, no cérebro do bebê, nas crenças do bebê, na experiência emocional de água, das memórias das células de água do bebê. E muito mais, não é? Mais do que isto. Mas a Casa Doce está também associada a esta tal nostalgia do divino. Então, quando nós nascemos e sentimos as tais saudades de casa, este apelo maior, nós podemos estar a lembrar não só a nossa vida antes de termos encarnado, mas também esta fase, se for bem vivida, se nós nascemos e que fomos gerados num bom útero, porque depois há o mais difícil, não é? Nós também podemos ter saudades daquela união, de quando estávamos protegidos em união com a mãe. Então, tudo isto é muito Neptuno, tudo isto é esta tal experiência. Então, estava aqui a ver, então isto já falei, nananana. Então, a casa 12 é esta dissolução deste ciclo anterior e da preparação para o novo ciclo. E é a mesma coisa, ou seja, é uma dissolução deste processo de nós estarmos desencarnados para um processo para o processo da própria encarnação. Portanto, é também, entre outras coisas que nós não vamos falar agora aqui, que não cabe no tema, mas a casa 12 é uma casa de transição, uma casa de passagem, de formação. É quase como uma casa de iniciação, não é? De preparação para este início, que tal como o ascendente é simbolizado pelo carneiro, que é o primeiro signo do zodíaco, o primeiro signo cardial, não é? E a casa 12 associada ao Neptuno, associada a peixes, que tem que ver com como signo mutável de deixar o antigo para mudar para uma nova forma, ou seja, são sempre, os signos mutáveis têm a ver com esta transição, não é? A transição do final das estações e a preparação para o começo da próxima. Então, o que é que nós temos nesta fase do impacto do período pré-natal? O apelo à transcendência e à fuga e ao divino, ou seja, a forma como nós vamos viver também esta fase também nos pode dar pode ter impacto também depois na nossa tendência à fuga, não é? Eu tenho saudades de casa, ou seja, este processo de aceitar a encarnação ou não aceitar a encarnação, este processo de habito o meu corpo, não habito o meu corpo. Claro que quando nascemos
a alma, de alguma forma, entra, mesmo que não toda, mas há uma limitação que acontece. Então, isto vai desencadear os nossos complexos, os nossos padrões, os nossos medos, as nossas crenças inconscientes mais profundas. Por isso é que a Casa Doce também está associada aos nossos inimigos ocultos e o nosso maior inimigo oculto somos nós próprios, os nossos sabotadores internos, os nossos medos inconscientes, que muitas vezes criam realidades e criam. E que têm impacto na criação da nossa vida, não é? Portanto, tem impacto nesta gestação daquilo que nós criamos na nossa vida, de gerar vida. A criação de sistemas autónomos e de regulação corporal. Então, a experiência que o bebê tem com o próprio corpo, toda esta formação vai ter impacto também depois na relação que nós vamos ter com o nosso corpo, com aquilo que acontece cá dentro, com a forma como também nos autorregulamos e neste sentimento de segurança ou insegurança da vida. Ai, 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 se a minha mãe está a viver isto, eu tenho medo de nascer, a vida pode ser perigosa, isto não me apresenta grande segurança, eu quero é voltar para trás, mas a vida já não me permite voltar para trás, então a pessoa vai nascer, mas pode nascer com esta resistência, com esta desconfiança. E isto é muito interessante ver mediante planetas que nós temos ali, mediante os aspectos que acontecem aos regentes da casa 12, planetas também perto do ascendente, os últimos 10 graus da casa 12, portanto, antes do ascendente, também nos mostra muito acerca de temáticas muito inconscientes nossas, ok? Então, a importância da vivência da mãe, o que é que a mãe sente e o impacto que isso tem depois no bebê. Se ela desejou ou não desejou a gravidez, se ela quis ou não quis. Como é que foi o momento da concepção? É um momento muito, muito importante, o momento da concepção. E se nós quisermos ir mais longe, até antes disso, tá? Até antes disso, mas pronto, vamos nos ficar aqui pelo momento da concepção. Como é que foi a concepção? Qual é que era a motivação? O que é que a mãe estava a sentir? O que é que o pai estava a sentir? Qual era a relação deles? O que é que estava a acontecer? Isso também tem um impacto também bastante importante. A fase da descoberta de como é que, quando a mãe descobriu que estava grávida, quando deu a notícia, como é que foi vivido o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro, que vivências é que foram vividas em cada trimestre, se houve abortos, não houve abortos, se era uma gravidez de gêmeos ou não, se houve algum gêmeo que morreu ou não morreu, algum dos bebés, se houve abortos ai, espontâneos antes ou não, propositados ou espontâneos, como é que foi a experiência física e emocional da mãe, qual é que era a experiência das coisas que ela ouviu, daquilo que lhe foi dito, o meio envolvente, tá? A influência do bebê, as pessoas em seu redor, etc, etc. E a somatização, tudo isto fica muito somatizado e plasmado na experiência física do bebê. E muitas vezes é daqui, não só, não é? Mas muitas vezes vem daqui, sei lá, questões de ansiedade, de medos profundos, coisas assim mais inconscientes. Então, acelerando aqui um bocadinho, senão o Diogo manda-me calar à força, que há isto muita coisa para dizer, não é? Então a fase da vivência gestacional começa quando nós vemos no nosso mapa desde a cúspide da casa 9 até ao ascendente, tá? Desde a cúspide da casa 9 mostra-nos o momento da concepção, sempre a perspectiva da mãe é sempre o filtro do bebê, a forma como o bebê vai sentir. Nós vamos. Como é que a mãe estava a sentir? É o que o bebê estava a sentir. O que é que mãe estava a pensar? Tudo isso entra no bebê de uma forma sem defesa, porque ali ainda há toda uma unidade. Só a partir dos 6 meses é que começa dos 6 meses de vida do bebê, já depois dele viver, é que começa toda uma separação. É que começa a separação da mãe de uma forma lenta, até aos cerca de 3 anos, tá? Então, estes primeiros 6 meses são muito sagrados porque mesmo que a mãe não esteja com o bebê, eles estão a experienciar a mesma coisa. Se a mãe está muito cansada, é quando o bebê mais chora. Se a mãe não está a aguentar mais, é quando o bebê mais reclama. É quando percebem. Então é muito importante também a vivência da grávida. Se nós não quisermos pensar nela, é só o bebê que interessa, a mãe tem que sacrificar e não se preocuparem com a grávida, lembrem-se que é muito importante como a grávida está,
porque isso vai ter uma influência brutal na vivência que o bebê também está a ter. Planetas na casa 9, casa 10, casa 11, casa 12 são muito importantes para nós analisarmos esta fase, e os regentes naturais de cada casa, os regentes individuais, ou seja, do mapa natal de cada pessoa, portanto, os planetas que regem os signos que estão nas cúspides. Portanto, vamos ver esses planetas por qual é o signo onde eles estão, em que casa é que eles estão, que aspectos fazem, tudo isso pode ser analisado. Os aspectos separativos da Lua, nós vamos tendo aqui, ter aqui em consideração a Lua progredida. Se calhar não cabe aqui ensinar o que é que são as progressões, não é, Diogo? Mas isso é uma boa conversa, Vânia, para nós falarmos, se calhar, no próximo vídeo. Que já agora deixem nos comentários para vocês querem aprender sobre progressões secundárias, não é? Que é uma técnica de previsão. Eu acho que é um ótimo assunto. Nós ainda não tivemos ninguém que nos falasse de progressões secundárias. E pode ser um excelente assunto para voltar aqui ao canal e explicares neste contexto, das continuidade. O que é que tu achas? Pode ser. Vamos falar melhor sobre Eu isso. acho que Sim, sim, esta vamos. questão, porque é muito interessante, esta técnica de previsão na perspectiva de nascimento, não é? Esses Sim, momentos. aqui eu acho que nesta perspectiva interessa muito aqui os aspectos separativos da Lua, ou seja, os aspectos que a Lua tem já depois do aspecto exato, não é? Quando dos planetas que já se estão a separar. Porque aí nós fazemos andar um grau, imagina que há aqui uma orbe de 2 graus num aspecto separativo. Então, do momento de nascimento. Então, sabemos que 2 meses antes houve a conjunção. Então, nós podemos investigar e perceber que do nascimento até 2 meses antes, houve, por exemplo, uma conjunção do Plutão com aquela Lua. Então, se calhar 2 meses antes do nascimento, houve alguma coisa. Estás a ver? Então, podemos fazer este tipo de investigação assim. Claro que Acho que na isso é maior parte espetacular. das vezes, na maior parte das vezes as pessoas não sabem, não sabem, não é? Mas às vezes sabem. Isso foi quando a minha mãe teve um acidente de carro, ou quando a minha mãe, sei lá, qualquer coisa. Houve uma discussão, o pai, houve Por uma exemplo, chatice, caiu da sim, sim, escada, sei lá bem, sim, sim, qualquer coisa sim. traumática. E às vezes a vivência da mãe, ou seja, não aconteceu nada, não me lembro de nada acontecer. E às vezes aquilo é tão subjetivo, às vezes as mães nem partilham o que estão a sentir, o que estão a viver, então não há bem como investigar em termos a esse nível. Por isso é que muitas vezes a regressão e o trabalho por regressão, não é, a essa fase ajuda-nos muito também a percebermos a experiência que nós tivemos no outro. Então, andando aqui, o período da concepção, a cúspide da casa nova é o momento da concepção e a concepção tem uma relação direta na forma como nós também nos vamos abrir, depois numa oitava superior na nossa vida, a toda uma vida mais transpessoal, a toda a vida mais espiritual. Então, este momento da concepção tem uma ligação com esta nossa abertura a esta dimensão transpessoal também. Ok? Vocês sabem que a cúspide da casa 9 é onde termina a casa 8. A casa 8 é a casa que nós associamos ao sexo, não é? Ao ato sexual. Portanto, na casa 8 o bebê é criado, não é? Há o momento, não é? Que tem a consequência na concepção, no final da casa 8, ou seja, a finalidade do próprio ato. Portanto, isto também em termos simbólicos. Por isso é que nós também vamos ver, muitas vezes, às vezes, os trânsitos de alguém, não, eu não engravidei com nada, não tinha nada, afinal tinha algo, um planeta a entrar na casa 9, ou tinha uma lua progredida a entrar na casa 9, não é? Na cúspide da 9, então foi um momento de concepção, foi uma gravidez, então que também pode acontecer. Depois da cúspide da 9 até ao meio do céu, nós vemos as primeiras 7 semanas de gestação, portanto, a fase da nidação, etc. Muitas vezes as mulheres já sentem que estão grávidas, muitas vezes percebem até no momento da concepção, fogo, eu acho que engravidei isto. Tive assim uma sensação, de certeza que há muitas mulheres que se vão identificar com isso, deste sentimento. E esta validação, e a casa 9, vocês sabem que está muito relacionada com a intuição, esta validação, se a mãe valida, eu acho que estou grávida, isto também pode ter consequências depois na vida adulta do bebê, de validar a sua própria intuição também.
Isto há muita coisa para dizer, não dá para desenvolver tudo, não é? Depois, no meio do céu, o meio do céu tem, que é este momento da divulgação social, portanto, quando a mãe conta, quando a mãe descobre e percebe, por excelência, quando a mãe descobre, que não quer dizer que não seja antes, não é? Mas é aquele culminar, e quando depois vai partilhar essa, essa descoberta, e isso tem um impacto para o bebê, como é que ele é recebido, como é que ele vive estes processos de consciencialização. Portanto, no budismo diz-se que é quando a alma entra no corpo. Ok. Depois, na casa 10, das 7 às 12 semanas, portanto, a tal notícia que é dada, não é? A mãe percebe e depois vai dar a notícia. Portanto, qual é o impacto que o pai tem, como é que o pai recebe isso, e isso tem um impacto depois também na vivência, na nossa vivência de intrauterina. E a notícia que é dada ao mundo, como é que nós somos recebidos no mundo, se somos desejados, não somos desejados, etc. E isso vai ter impacto depois nas nossas decisões práticas, e na questão de nos organizarmos no mundo, na vida, não é? Qual é o impacto que nós acreditamos ter. Na casa 11, da 12ª às 28 semanas, portanto até aos 7 meses, o segundo trimestre. Portanto, a casa 11 está muito associada aos nossos projetos, às pessoas com que nós nos associamos, porque nos identificamos em termos de ideais, em termos de projetos. Portanto, então esta extensão da visão de vida, portanto, isso vai também, esta vivência vai ter impacto também nesta nossa capacidade de vermos o futuro, não é? De nos imaginarmos, de projetarmos, de sonharmos, de fazermos planos e também de nos associarmos às pessoas com as quais nos identificamos, que partilhamos a mesma visão, e a casa 12, o terceiro trimestre em particular, portanto, toda a gestação em termos gerais e o terceiro trimestre em particular. Tal como a casa 5, falamos da casa dos filhos, por excelência, mas do primeiro filho em particular, tal como a casa 7, o segundo filho, a casa 9, o terceiro filho, etc. Então, a casa 12 é a gestação, em termos lato sensu, mas também, se quisermos investigar mais a pormenor, vamos ver o terceiro trimestre. Então, é a fase em que a mãe já quase não se mexe e não consegue atar os atacadores e precisa de ajuda para se sentar e para lavar as costas e já não sabe como é que ela está deitada. Então, os tais sacrifícios, a tal diminuição da liberdade pessoal e a tal tenho que me render, não sou capaz de correr, tenho que me render, agora vou descansar, agora. Então, toda esta vivência, ou seja, o que é que a vida pede? Pede um maior desenvolvimento da nossa vivência interior e da abertura espiritual, da abertura da aceitação à vida. Que também tem o tal impacto depois na forma como nós, depois em adultos, nós bebés em adultos, vamos viver isso. Então, esta casa dos exames, dos hospitais, das limitações, dos sonhos, dos nossos medos, que também são acordados, ai, 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 como é que vai ser o nascimento? Será que eu vou ser capaz? Será que não vou ser, não é? Toda esta, como é que vai ser o meu bebê? Será que ele vai nascer bem? Então, que é muito interessante porque também começa aquele instinto do ninho, não é? De antes do nascimento, a mãe começa a ter a pré-mamã começa a ter necessidade de preparar tudo e o quarto e começa a pintar tudo e a arrumar e a lavar e tudo isso Tem que comprar as com esta. botinhas, tem que comprar a roupinha, não é? Certo, 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 exatamente. Portanto, esta finalização é como se também tivesse a preparar-se em termos biológicos, porque a seguir ela precisa mesmo de se entregar ao bebê. Então, estas últimas 8 semanas, os últimos 10 graus, não é? Da casa 12, são muitos elementos, mostram muitos elementos mais escondidos, mais recalcados, mais inconscientes da nossa personalidade. Então, o trabalho de parto, a primeira contração, também é vivido aqui, portanto, o trabalho de parto é vivido também na casa 12. Portanto, o nascimento é a partir do ascendente, mas antes do ascendente nós temos todo um trabalho de parto. Então, quando uma mulher entra em trabalho de parto, ela entra em estado alterado de consciência. E se ela se entregar àquele momento, ela entra na sabedoria instintiva do corpo, na confiança da vida, que é uma sabedoria mais instintiva também. É como se houvesse esta confiança na vida e na matéria. Eu confio na sabedoria do meu corpo e naquilo que o meu corpo sabe que precisa de fazer para que se desencadeie todo
um nascimento em bom, não é? Que corra bem. Então, este instinto maternal, este instinto, esta sabedoria do corpo é desencadeada, não é? E a mulher pode então entrar num estado alterado de consciência e abrir-se a que a nova alma a atravesse e habite o corpo e depois então faça este processo de nascimento. Então, esta rendição ajuda, ou seja, este processo de nos rendermos à dor, de nos entregarmos à dor, de ficarmos presentes, é também o processo da abertura espiritual, porque nós muitas vezes fazemos grandes aberturas e grandes saltos de consciência através também dos processos de dor, quando nos entregamos aos próprios processos de dor. Não é desistirmos da vida, é colaborarmos com estes processos que nos amassam, que nos arrebatam, que nos transfiguram, não é? E então este processo, que é um processo também muito de transmutação, não é? De transformação, e que nos pede esta tal abertura à vida. Ok. Acho isso fascinante, Vânia. Deixa-me só dizer-te isso, porque é interessante que o papel da consciência, se for, se a mulher, neste caso, não é, guerrear ou lutar contra o seu instinto, todo o corpo sabe, não é? E a O corpo consciência sabe. pode atrapalhar ou colaborar. Completamente, De alguma forma. completamente. O que é que faz um mamífero, não é? Quando está a dar à luz? Isola-se, fica no escuro porque está a olhar para dentro, não é? E Por isso confia, é não é? que as luzes dos hospitais dificultam, por isso é que a limitação de movimentos dificulta, por isso é que aquilo que é dito à mulher nesta altura, que é muito vulnerável, pode influenciar, pode, ou seja, é muito importante amparar a confiança da mulher na sua própria sabedoria nesta altura, não é? E isso vai ter um impacto depois também nesta própria confiança do bebê. Então, o período pré-natal, não consigo sair ok. Quantos mais planetas numa casa, mais complexa aquela fase de vida, ou seja, há coisas ali a acontecer que nós podemos adressar, não é? Mais que um signo numa casa mostra as diversas fases de vivência daquilo. Os planetas são pessoas, são propostas, são eventos, as conjunções são influências diretas, outros aspectos mostram influências indiretas. Por exemplo, um, sei lá, um Marte conjunto ao ascendente, pode ser o cirurgião ou o médico. Uma Vênus conjunto ao ascendente, pode ser a doula, ou a irmã que está ali perto. Então, uma lua a fazer um trígono com o ascendente pode ser uma parteira que ajudou imenso a estimular toda esta sabedoria do corpo. Por exemplo, não é? Estamos a dar aqui exemplos. Então, depois há todo o nascimento e a ativação com o nascimento das experiências intrauterinas, as tais criações dos padrões de sobrevivência, não é? O tipo de parto, como é que nascemos, o que é sentido, como é que é a experiência, tudo isso vai ter um impacto também. Momentos importantes, a primeira respiração, o corte do cordão umbilical, não é? Esta primeira separação, é a primeira separação que nós sentimos, é quando nos cortam o cordão umbilical. E isso tem um impacto. De repente, aterramos no corpo e estamos separados. Experiências com anestesias, incubadora, parto natural, parto instrumentalizado. Portanto, tudo isso pode ser importante analisar quando nós estudamos aqui o nascimento. Isto às vezes de uma forma mais terapêutica, numa consulta de astrologia, teria de ser também sempre, ou seja, quando nós vamos ver a simbologia, não vemos o que é que aconteceu, não é? Portanto, é sempre também algo que pode ser a astrologia como uma ferramenta que pode ajudar, que pode auxiliar. Isto vai ter impacto na relação com o nosso corpo físico, a nossa autoimagem, a formação da nossa personalidade, da nossa persona, que nós precisamos de criar para interagir no mundo, mas também tem que ver com ferramentas que nós vamos desenvolver para melhor desenvolvermos o nosso melhor potencial. A atmosfera, o ambiente de nascimento, as reações ao corpo, ai tão bonito, ai tão feio, ai é um menino, pensava que era uma menina, ai não queria nada um rapaz, etc, etc. Estas coisas, estas reações. Ai, está tão vermelho, não sei o quê, está sempre a chorar. Estas coisas assim que também têm impacto.
Ok, Já agora, Vânia, então, deixa-me só fazer-te aí uma pergunta que eu acho que é sim, importante, se calhar, sim, perceber. Muitas vezes nós vivemos numa cultura, pelo menos acho que aqui no Ocidente, onde há esta uma ideia muito de expor o bebê, não é? Vem família, vem os amigos, vem toda a gente, e há famílias, e cada vez eu acho que começa a haver mais isto, que preferem manter algum sigilo, algum recato, não é? Não expor o bebê tão rápido ao mundo. E, segundo aquilo que tu estás a dizer, faz sentido então preservar o bebê durante os primeiros meses de vida e não expô-lo, porque ele está profundamente permeável ao meio. Faz sentido? olha, faz-me sentido o cuidar da própria sensibilidade do bebê. O bebê vai comunicar as suas necessidades. Ele Ok. vai comunicar através do choro, através das cólicas, através do cansaço, porque precisa de dormir, etc. Mas sim, ele está muito permeável de colo em colo, ou seja, tudo isso pode gerar stress no bebê, pode gerar cansaço, não é? Porque ele está numa fase muito sensível, muito vulnerável. Portanto, com isso eu concordo. Por outro lado, a exposição ao mundo, ou seja, um bebê sentir que é bem recebido e que é recebido com amor e que é recebido com festa, sabes? Também, porque a experiência do bebê, ou seja, do lado de dentro do bebê, isso também vai ter impacto. Pode haver bebés que precisam de mais de recato, pode haver bebés que não precisam tanto. Eu acho que eles precisam sempre, tem que haver sempre uma sensibilidade, aos colo em colo, ao barulho, essa coisa toda, sabes? Mas, por exemplo, um bebê sentir que está a ser bem recebido dentro do que é alguma sensibilidade, não é? Não é tipo, ai, agora vou levar o bebê para a festa e para o som dos tambores e dos foguetes, sabes? E se calhar tu mates, ou no meio de uma multidão de gente que vem, que é uma grande barulheira, isso. E o bebê vai mostrar, vai reagir a isso. Ou porque agora não consegue comer porque está super cansado, ou porque agora precisa. E mais do que o bebê, se a mãe for validada, se validar, ela também vai sentir. Porque não é só o bebê, é também a necessidade da mãe. Porque a necessidade da mãe também é sentida pelo bebê, estás a ver? Então é todo um jogo, é todo um respeito que precisa ser tido. Aliás, aquela fase de pós-parto, não é? Que também chamam a lua azul, é uma fase é quase como se fosse uma continuação da gestação. Aliás, os bebés humanos, eles não são como os outros mamíferos que nascem e se põem logo em pé, não é? Então, eles ainda, é como se nós, quando nascemos, ainda precisamos, é como se ainda continuasse toda uma gravidez, uma Nascemos gestação. incompletos. Exato, Exatamente. Nascemos. exato. Não é bem incompletos, mas é essa a ideia que tu estás a passar, sim. De continuação, de preservação, de ninho, de... Agora, é claro que quando uma mulher está grávida, ela também vive, ela também, então, se o avô for visitar, a avó for visitar, sabes? Mas às vezes o bebê quer ser pegado, outras vezes não quer, às vezes... Eu penso que é muito importante preservar a vinculação e o bond, não é, entre a mãe e o bebê. E principalmente este Maravilha. trio mãe-bebê, mãe-pai-bebê, este trio é muito importante. E muitas vezes as visitas, não é? Que são feitas ao bebê, depois disso, eu quero pegar no bebê. E se calhar o que é mais útil é deixar comida feita, é ir ao supermercado, é ajudar desta forma de amparar aquele trio. Ou às vezes é mais do que um trio, porque às vezes já é irmãos, não é? Excelente, Vânia. Mesmo. Uma ótima perspectiva. Sim. Então, na vivência do nascimento, vemos o ascendente, planetas no ascendente ou em relação com o ascendente, através do aspecto, o signo ascendente e o regente, não é? Por signo, casa e aspectos. O regente natural do ascendente, que é o Marte. Ah, planetas em aspectos já falámos, etc. Os aspectos exatos da Lua, ou seja, tal como os aspectos separativos nós podemos investigar andando para trás para ver o que aconteceu antes do nascimento, os aspectos exatos da Lua também nos mostram o que está a acontecer ou o que pode ter acontecido naquela altura, mesmo naquela fase. Podemos sempre investigar também a lua nova pré-natal, o início do ciclo de lunação, porque todos nós nascemos numa determinada fase do ciclo, que mostra a qualidade que nos energiza a nível biológico, psicológico, energético.
Percebemos, mas isto depois também é a análise da lua pré-natal, não é? Se ela está no mesmo signo ou não está no mesmo signo do Sol, o mapa da lua nova, e o ascendente, o grau da lua nova, etc, etc. Ou seja, eu aqui se calhar já não vou entrar tanto. Este eclipse solar pré-natal é muito, muito importante. Eclipses que vão ativar o nosso eclipse pré-natal mostram-nos sempre, ou por conjunção ou oposição, principalmente, são sempre anos muito marcantes. E trânsitos àquele ponto, se nós soubermos em que grau nós temos esse eclipse, portanto, o eclipse solar, se nós sabemos o grau da lua pré-natal, da lua nova pré-natal, sabemos o grau do eclipse pré-natal e sabemos que há um planeta ali a transitar naquele grau, isso também nos pode dar ali informações a um trabalho que pode ser feito com um passado, com coisas que estão muito recalcadas ou que estão muito inconscientes. E então, uma Uau! hora certas, eu acho que já estou a Uau! terminar, estás a ver? Estás a ver? Tu pediste-me uma hora. Não, é verdade. E nós estamos a falar, vamos fazer mais ou menos uma hora. E a Vânia aqui esmerou-se. Certinho. Deixa-me só dizer isso, Vânia. Eu acho que, assim, daquilo que tu disseste, foi tudo espetacular. Eu acho que é um assunto que provavelmente nós vamos revisitar especificamente algum assunto, principalmente esta parte da Casa Nova, a Casa 12, para quem já está mais familiarizado com a astrologia, acompanha, mas provavelmente quem não tem tanto conhecimento pode ter sentido aí alguma dificuldade. Então, se calhar, vamos falar, eu convido-te a fazer isso, falar desta nova a 12 com mais calma, com mais serenidade, destes 4 casas, Sim, destes 4 momentos, porque sim. eu acho que é um assunto muito interessante e há poucas pessoas, acho eu, a falar sobre isso. E é muito interessante o estudo dessas 4 casas, que pode fazer uma diferença muito grande no entendimento desta fase pré-natal, né? Fase de geração, concepção, até nascer. Uhum. E eu adorei, o que vou destacar aqui, não é? Se o bebê está a chorar, cuida da mãe. Eu achei essa frase ou essa expressão, essa ideia que tu passaste super essencial, que normalmente se foca só no bebê, 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 e a mãe é tipo, passando aqui uma brincadeira, um bocado a escravizaura, não é? Não, se calhar prioriza ou dá tudo para o bebê e se calhar se cuidares da mãe, o bebê já vai ficar mais sereno. Porque muitas vezes o que nós. Eu acho que agora já começa a mudar muito, não é? Há muito. Acho que todas as doulas têm feito um trabalho espetacular. Hum, mas muitas vezes, para acalmar um bebê, a mãe tem que estar, tem que, tem que já estar. hum, o campo energético da mãe é quem vai influenciar o bebê. É que pode ampará-lo ou não. Se a mãe está insegura, se a mãe, não sei porque é que ele está a chorar, estou a entrar em desespero, se calhar pode ser a altura certa para passar o bebê ao pai, ao colo do pai, porque o pai pode estar mais sereno, mais calmo, e a mãe pode estar a precisar de dormir, pode estar a precisar de um duche, pode estar a precisar de comer, sabes? Então pode estar a precisar de autocuidado, porque nós não nos esqueçamos que a mãe também está a ativar o seu bebê interno. Então, ela também precisa deste nutrimento e também pode estar a ativar as próprias inseguranças. Então, quando nós temos ao lado da mãe, não faças assim, faz assado, tu não percebes nada disso. Não estamos a permitir que a mãe acorde a sabedoria que ela já tem, que nasce com o bebê. Ou seja, Claro. perante o nascimento de um bebê, nasce com a mãe também o que ela precisa, o que ela sente que aquele bebê precisa. E isto também depois, também tem muito que ver com o tal processo de vinculação. Deve ser muito protegido, porque aí nós já entramos nesta fase da lua, não é? E dos 2 anos e meio, 3 anos, primeiros anos de vida. Então, todo este processo de vinculação ajuda bastante. Só que o próprio processo de vinculação que a mãe teve com a mãe dela também está a ser ativado ali. E a mãe está Então, a nascer também, de alguma também maneira, não é? está a nascer uma nova mãe, está a nascer uma mãe. Então, esta mãe, Uma nova mulher, mesmo que já tenha etc. tido outros filhos, claro que vai ter outra confiança, mas este vínculo também se vai fortalecendo, porque a mãe também está a aprender a conhecer aquele bebê e a conhecer o choro e a conhecer isso. Então, tudo isso também é importante que a mãe tenha a segurança nela própria e o nutrimento e o amparo necessário para que ela se permita fazer esse próprio processo sem se sentir não sei nada, não consigo nada, estou a falhar, etc, etc.
Essa autocrítica que é extremamente destrutiva e Sim, tira as pessoas, eu acho, de um sítio de poder e de sabedoria, não é? e Porque se calhar sim. se comer, descansar, ir apanhar um pouco de ar e já volta com outra energia e com outra confiança nas suas próprias características. Sim, eu acho Vânia, que o trabalho de uma doula, mesmo durante uma gestação para uma mulher muito traumatizada, ou muito insegura, ou pouco confiante, pode ser fundamental para depois, para um bom pós-parto, não é? Eu até acho que as doulas de pós-parto são fenomenais, porque muitas vezes dão esse amparo que a mulher precisa. Mas sim, Diogo, já são olha, outros filmes. eu, assim, super adorei mesmo a tua partilha. É sempre Que maravilhoso bom. ver a astrologia aplicada noutros contextos, não é? Principalmente esta, especificamente a questão do nascimento, que é um assunto para a astrologia essencial, não é? Nós estamos o nascimento, por isso, se não entendermos alguma coisa sobre isso, então se calhar não, há qualquer coisa Sim. que não faz assim tanto sentido, né? Nós estamos o mapa de nascimento, então perceber o contexto de nascimento, todas as variáveis que existem, é essencial. E se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho da Vânia, há um sítio que vocês têm que estar, é no Instagram dela. Então, vamos ver agora o Instagram da Vânia, Vânia_Duarte Silva. Obrigada, Acompanhe a Diogo, obrigada. Vânia, ela vai fazendo posts sobre as principais propostas de que nós estamos a viver, faz atividades, dá formação, faz consultas. Então, é lá que vocês querem estar, é lá que vocês querem enviar mensagens, estar a par, porque a Vânia faz um trabalho muito interessante nestas áreas que ela partilhou e muitas outras que não divulgou hoje, mas vocês já percebem a energia da Vânia. Então, se vocês quiserem este tipo de energia, acompanhem o trabalho da Vânia. E deixem uma mensagem, se vocês ficaram com alguma dúvida deste tema, querem que a Tânia especifique alguma parte, a Tânia, perdão, a Vânia especifique alguma parte deste assunto, principalmente desta questão, se ficares com alguma dúvida, deixa nos comentários, envia lá um comentário à Vânia e dizer, olha Vânia, estive a ver o teu vídeo no Descobre Astrologia, adorei, deste-me um insight, tive aquela epifania, entendi aquele assunto, abriste uma consciência sobre isso, intervém, interage, porque o teu apoio e a tua partilha, a tua intervenção aqui no canal é essencial para que nós também possamos ir trocando ideias e trazendo outra vez os convidados para falar de outros assuntos. Vânia, espero sinceramente que Diogo, tenhas foi um gostado de estar prazer. aqui a fazer a tua Gostei imenso de partilha. conversar contigo, quer dizer, foi quase um monólogo, mas Nada adorei. disso. Tu tens assim uma presença muito amparadora, sabes? E que permite também desenvolver, florescer e gosto imenso do teu trabalho e da tua presença. Obrigada. Gostei muito de estar aqui. Gratidão, Vânia, para mim foi realmente um gosto ter-te aqui, uma honra. E a ti que ficaste connosco até ao fim. Antes de ir embora, considera subscrever o canal. Se ainda não subscreveste, sobe o vídeo, carrega no subscrever, junta-te à família das Escola de Astrologia, partilha com outra pessoa, outra mãe. Sabe daquela amiga, tua amiga que também vai ser mãe? Vai chegar este vídeo, pode ser que de repente o melhor de uma vida, e nós estamos a brincar, mas às vezes pode ter um insight, Mas é que uma sim, ideia que neste vídeo certo. pode fazer toda a diferença na vida de um ser, dois seres, três seres, quer dizer, então envia este vídeo àquela tua amiga que está grávida, faz chegar esta informação porque pode realmente mudar a vida dessa mãe e desse filho ou dessa filha que vai nascer. Continua a descobrir a astrologia e tenha um excelente dia.